João capítulo 1, versículo 1, primeiro. A gente vai ler primeiro o número 1. Amém? Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pode passar para o próximo. Ele estava no princípio com Deus. Agora a gente vai ler o versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após a mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Amém? Amém. Pode se sentar aplaudindo o nome do Senhor. Essa noite eu sonhei que a Jaiane estava cantando uma música. Você não vai cantar, mas era que se chama Princípio e Fim do J.A. E essa música fala sobre a criação da terra, mas ela fala sobre especificamente uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E eu acordei cantando essa música e eu passei a tarde inteira, o dia inteiro cantando essa música. O dia inteiro. Eu tava trabalhando, cantando essa música, cantarolando essa música o dia inteiro. E aí quando eu acordei, eu vi a mensagem que eu ia pregar. E aí eu falei: Deus, o que eu vou pregar? Né? Porque na maioria das vezes eu só sei na hora. É meio complicado. Mas eu pensei, já que essa música tá na minha cabeça, né, eu vou falar sobre Jesus. E talvez você pode achar besteira só falar sobre ele. Mas enquanto eu estiver ministrando, o Senhor vai te curando. Ele vai te libertando, Ele vai visitando a sua casa. Não é preciso alguém subir em cima desse altar e falar: o Senhor está te curando. Mas basta a palavra ser ministrada, que o poder do Senhor ele já vai sendo ministrado em cada vida que crê no Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele não precisa de muito. Ele não precisa fazer com que o céu se abra completamente. Mas se Ele quiser abrir só um pouco para abençoar uma pessoa, Ele faz. Porque Ele age da maneira que Ele quer, porque Ele tem todo o poder. E não é necessário eu pregar sobre cura. Basta eu falar de Jesus Cristo, que Ele já cura, porque Ele é a própria cura. E quem era esse homem? Porque como foi dito aqui, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre Jesus. Só muda que no Velho Testamento não falava exatamente o nome Jesus, mas falava sobre o Messias. Aquele que havia de vir, aquele que iria salvar os israelitas e toda a humanidade. Porque Isaías 53 vai dizer: o castigo que estava sobre nós, que era nosso, foi posto sobre Jesus. Ele foi ferido para que a gente fosse curado. Pelas suas dores nós fomos salvos, nós fomos curados, nós fomos libertos e perdoados. Então a Bíblia inteira ela fala de Jesus Cristo. E como eu disse, o Senhor ele não precisa fazer muito ou falar muito, mas basta uma palavra que todas as coisas acontecem. Porque Deus disse: haja luz e houve luz. Não precisou ele fazer alguma coisa com as mãos, mas bastou ele falar: haja luz. Porque todo o universo estava sob o poder dele. A terra era um vazio, ela era sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas havia um dono. Havia um que era o dono daquela terra sem forma e vazia. Havia um que sabia o que tinha ou o que não tinha naquela terra. E o Senhor criou todas as coisas. E aqui diz na palavra: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era o próprio Deus. E aqui, se eu não me engano, no capítulo 6 de João, Jesus vai falar: eu sou o pão do céu. Eu sou a palavra viva que desceu do céu. Jesus estava falando: eu estava lá. Porque quando Deus fala: façamos o homem a nossa imagem
imagem e semelhança, é porque não estava só ele sozinho em universo. Tinha alguém com ele, onde ele estava, no céu de glória. Tinha alguém do lado dele. E esse alguém era a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas tudo tem um tempo na nossa vida, e havia o tempo certo de Jesus Cristo vir à Terra. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: nunca existiu plano B. Quando o homem pecou, Deus não ficou surpreso com isso. Ele não pensou: o que eu vou fazer agora? Mas ele já tinha um plano. Ele já tinha um filho. Ele já tinha alguém para enviar para salvar os seres humanos. Porque Deus, ele é o dono da criação. Ele é o dono da matéria. E ele é quem faz os planos e os projetos e executa os planos e os projetos. É o Senhor. Ele é soberano sobre toda a terra. E não precisa a gente falar muito, não precisa a gente fazer muito, mas basta a gente citar a palavra do Senhor, que todas as coisas acontecem. Porque por sua palavra todas as coisas passaram a existir. Por sua palavra todas as coisas aconteceram. Mas o Senhor, ele trabalha como quer. Ele age como ele quer. Se ele quiser fazer um milagre extravagante, ele faz. Mas se ele quiser fazer um milagre que somente a pessoa vê, ele também faz. Porque ele trabalha assim. Ele pode fazer o mar se abrir, mas ele tem poder para curar uma angústia que ninguém vê. Ele pode fazer com que toda uma nação do Egito veja os seus sinais e maravilhas, mas ele trata na mente, ele trata no coração, ele trata na alma, no espírito. Porque ele fala: eu sou e eu ajo como eu quero, eu faço como eu quero e quando eu quero. Ele não precisa de ninguém dando ordem para ele, não. Ele não precisa que você fale para saber o que você precisa, porque ele já sabe, ele já está providenciando na sua vida. Mas quando você fala: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso por mim, ele fala: eu faço, eu opero, eu dou, eu trabalho, eu liberto, eu curo. Mas ele não precisa da nossa fé para existir, porque ele já era Deus. Ele não passou a existir quando tudo se fez. Agora, o que acontecia antes da criação da terra, pelo menos para mim, é um mistério. Mas eu só sei que Isaías teve uma visão, que os anjos do Senhor cantavam dia e noite sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, antes de toda a terra existir, haviam anjos que estavam se prostrando diante do Senhor e cantando: Tu és santo, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és majestoso. E havia anciões que jogavam as suas coroas e diziam: Tu és santo, Senhor, Tu és poderoso, Senhor. Ele já era Senhor de toda a terra. Não precisa existir para ele ser dono, ele já é. Ele que faz criar, não é o ser humano que passou a existir. Deus passou a ser Senhor. Ele já era Senhor, ele já era santo, ele já era majestoso, ele já era glorioso. E isso não é de hoje, mas isso é desde as antiguidades. O profeta Isaías foi usado por Deus e disse: será que você nunca ouviu, Israel, de um Deus que nunca dorme, que não se cansa, que faz milagres, que faz maravilhas, que dá força ao cansado, que levanta o caído, que restaura o que precisa de vigor? Será que você nunca ouviu falar desse Deus? E ele se mostrou conhecido a todos os homens. Como Paulo vai dizer, que o Senhor mostrou a glória dele em toda a criação. E quem não vê e o adora está sendo ignorante. Porque Deus, ele derramou a sua glória em cada coisa da criação. Porque a criação é dele. Porque o louvor tem que ser dado a ele. E como eu disse, eu não preciso falar muito de Jesus para Deus te curar. Porque enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor, ele já vai nos curando, ele já vai nos libertando. Mas ele está perguntando: eu quero ver onde está a sua fé. Nessa noite eu quero ver onde está a sua atenção. Porque quando você sair desse lugar, ninguém mais vai te ver, mas o Espírito Santo vai estar lá. Ele vai ver. Se você veio pro culto somente por como é que fala a palavra? Não, por interesse. Ou se você realmente quer a presença dele. Como
foi falado o culto inteiro. Não é sobre buscar as coisas da terra, mas é buscar primeiramente o céu, a presença do Senhor. E isso é ter um relacionamento com Deus. Não é você buscar dele o que ele pode te dar, mas é você buscar a pessoa de Jesus Cristo. Porque no livro de João vai dizer, aqui nos versículos que nós não lemos, mas aqui no versículo que está no capítulo 1, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o aceitaram. Para quantas pessoas Jesus não vem? Para quantas pessoas Jesus não é pregado? E ele é rejeitado por essas pessoas. Mas ele está escrevendo o livro e está falando, mas os que creram no Senhor, mas os que receberam ele como seu Salvador, como Filho de Deus, esse o Senhor deu o direito de serem chamados filhos. Vocês não são escravos mais, mas vocês são filhos de Deus. Jesus Cristo muda a história. Ele muda a vida a partir do momento que a gente crê nele. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus, esse é salvo. Deus não falou, se você for bonito, tá? Você pode ser salvo. Se você fizer boas coisas, você pode vir. Deus falou, basta crer no meu Filho Jesus Cristo. Porque em Hebreus vai dizer que o próprio Deus colocou o nome de Jesus acima de todos os nomes. Ele falou, o nome dele é mais poderoso, porque ele é santo, ele é capaz. No livro de Apocalipse vai dizer, quem é capaz de abrir esses selos? E aí lá vem o Cordeiro de Deus. Esse sim é capaz, ele pode, porque ele é santo, porque ele morreu e ressuscitou. O nome dele é poderoso. Eu não sei se você queria receber a chave da sua casa hoje, mas não. Você está recebendo Jesus como seu único Salvador. Você está recebendo a sua libertação, a sua cura, porque é isso que vai te levar para o céu. O Senhor está falando, eu estou curando. Eu estou curando a sua vida. Eu estou libertando a sua vida. Porque o nome de Jesus tem poder. E ele está aqui nessa noite. Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. E a palavra diz, todos recebemos da sua plenitude. Foram todos. Todos. Como eu já falei, Jesus veio para o que eram os seus. E quando ele está falando essa frase, ele está falando, Jesus veio para os israelitas. Mas os israelitas, que eram os judeus, os fariseus, eles não quiseram Jesus. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que ele foi rejeitado. Porque os fariseus diziam que Jesus Cristo era contra a lei de Moisés. Só que o escritor de Hebreus, ele está escrevendo e ele está dizendo, Moisés, ele só cuidou da casa, mas quem é maior, a casa ou o dono da casa? Quem recebe mais glória é a casa ou o construtor da casa? Quem merece mais glória? Moisés, que foi um homem falho, que não pode salvar ninguém, que não pode fazer nada pelo povo de Israel, a não ser conduzi-los debaixo da direção de Deus. Ou Jesus Cristo que morreu, ele morreu, ele venceu a morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou. O inferno disse, perderam, perdeu os crentes, perdeu a Bispa de Manaus em 2024, perdeu a ICPC em 2024, perdeu todo mundo. Aí no terceiro dia lá vem ele, revestido de glória, santo, poderoso, o Cordeiro vive ressuscitado. Jesus, ele surpreende. Quando pensa que acabou, ele chega e fala, eu tô no controle da situação. Quando Marta e Maria disseram, Senhor, faz 4 dias que ele morreu, Jesus. Elas chamaram Jesus e falaram, Jesus, quem tu amas está doente, tá? O seu amigo, você ama, você conhece, você anda com ele, tá doente, Jesus. E aí Jesus fica 2 dias onde ele estava. Imagina Marta e Maria pensando, e agora? E agora? O mestre que pode fazer algo por nós não está aqui. Aí Lázaro morre. Lázaro morre. Quando Jesus chega lá na cidade, havia 4 dias que ele estava no sepulcro. Aí Jesus vai com Marta e Maria pro sepulcro e fala, tira a pedra.
Aí Marta diz: Senhor, faz 4 dias, viu? Já cheira mal. Porque realmente, gente, quem já sentiu o cheiro de morto? Eu já. Gente, é um cheiro insuportável. É muito ruim. É um cheiro de podridão mesmo. Imagina esse cheiro dentro de uma tumba. 4 dias, uma pessoa morta. 4 dias. E Jesus fala: tira a pedra. Tira a pedra. E aí Marta fala isso: faz 4 dias, Senhor. Mas Jesus fala: Marta, eu já não falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Ele só grita para Lázaro. Olha só, ele gritou para Lázaro. Ele foi lá buscar Lázaro. Ele desceu até Lázaro. Mas ele falou: Lázaro, sai para fora. Imagine o espírito voltando, a alma voltando. E ele falando, a alma dizendo: peraí, o meu dono está me chamando. Peraí, o salvo, o santo de Deus está me chamando. O cordeiro de Deus está me chamando. O meu pai está me chamando. E Lázaro vem ressurreto, porque o Senhor Jesus, ele faz como, quando e onde ele quer. Não precisa o ser humano entender, não precisa você deixar, mas ele faz quando ele quer, porque a vontade é dele, o querer é dele, e ele age como ele quer. Não foi no tempo de Marta e Maria, mas foi no tempo do Senhor Deus. Porque Jesus Cristo, quando ele ouviu a notícia, ele falou para os discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí os discípulos chegam lá e Lázaro está morto. Imagina a confusão na mente deles. Mas depois eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus foi para o céu e o Espírito Santo veio, os discípulos começaram a entender cada palavra que Jesus disse para eles. Porque Jesus falava e dizia: eu falo isso para que quando acontecer vocês creiam em mim. Eu falo isso para que a minha alegria esteja em vocês. O Senhor não precisa agir na sua vida, basta Ele falar. Basta Ele falar. Não precisa que um evento canônico aconteça na sua vida para que você se sinta alegre. Basta o Senhor falar. Basta você ouvir a voz dEle. Basta você ler a palavra dEle, que a alegria já vem. Não precisa de muito, só precisa do poder do Senhor. Mas Ele faz como Ele quer. Como eu disse, se Ele quiser fazer um milagre grandioso, Ele faz. Mas se Ele quiser operar nos mínimos detalhes, Ele opera. Porque Ele faz como Ele quer. E aqui fala: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Moisés foi só um homem. Gente, ele foi um grande homem de Deus, a gente não pode negar isso. Mas ele foi apenas um homem usado por Deus. Mas Jesus, ele era o Cristo. Ele era o homem da história. Não era Moisés, não era Jacó, não era Abraão, mas era Jesus Cristo. Porque nenhum desses homens puderam salvar a humanidade. Eles não puderam fazer nada pela sua geração para salvá-los, para redimi-los. Mas o Senhor Jesus Cristo pôde. Ele pôde, porque o Senhor antes o escolheu da criação do mundo para salvar a humanidade. Como eu disse, aquela frase que nunca mais eu vou esquecer: nunca existiu um plano B, mas sempre foi o plano único do Senhor. Porque o Senhor, Ele é onisciente. Ele já sabia. A palavra do Senhor diz que Ele é o alfa e o ômega. Eu fui pesquisar, da outra vez que eu preguei essa palavra, que alfa, ela é a primeira letra no hebraico. Ômega é a última, então está significando princípio e fim. Ele é o autor da criação, ele estava no começo, mas ele também já estava no fim. Ele sabia o que ia acontecer lá com Adão, mas ele já tinha determinado o livro de Apocalipse. Ele só mostrou para João muitos anos depois, mas o Senhor já tinha determinado. Nada é uma surpresa para Deus. Nada. Senhor, a palavra Senhor significa alguém que é soberano, alguém que é cabeça. E quando você chama alguém de Senhor, significa que aquela pessoa está acima de você, tem mais poder que você e ela tem poder sobre a sua vida. Então quando você chama o seu Deus de Senhor, você não está só assumindo que Ele é poderoso,
poderoso e soberano, mas você está se colocando debaixo do querer dele. Você está se colocando debaixo da proteção dele, da graça dele, do poder dele. Porque você está assumindo com seus lábios que ele é maior que você, que ele tem mais poder do que você. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E o versículo 18 fala: ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo o tornou conhecido. Porque a Bíblia fala que Deus fala: se você não crê no meu filho, então você não está salvo. Se você não crê que esse é o meu filho que eu enviei, então não tem nada que eu possa fazer por você. Porque Jesus Cristo, ele é o homem da história. É Jesus Cristo. Porque só ele pode fazer tudo por nós. Só ele. O Senhor o escolheu. Ele foi o escolhido por Deus para padecer por nós, para que ele passasse pelas mesmas coisas que nós. Como diz em Hebreus, para que a gente tivesse um sumo sacerdote que pudesse entender as nossas dores e também nos dar graça no momento próprio, no momento devido. Porque o Senhor Jesus Cristo nos trouxe graça para nos dar o que necessitamos. Graça, não para podermos fazer o que quisermos, pecarmos e ficar por isso mesmo, mas graça no dia de dificuldade. Como Paulo vai dizer no dia mau, graça para o Senhor, que o Senhor nos dê força para continuar até o fim. Porque ele falou: quem continuar até o fim será salvo. Mas somente consegue ir até o fim quem tem a graça de Deus. Porque Deus sabe que sem ele nada nós podemos fazer. Jesus Cristo mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Nada. Se nós estamos aqui hoje é por causa de Jesus Cristo. Não é por causa da comida que você comeu. Não é por causa que o médico descobriu aquela doença e você pode ser curado. Mas é porque Jesus Cristo te deu graça. Mas é porque o Senhor derramou o amor dele sobre a sua vida. E você está aqui hoje. E você vai continuar até o fim. Até o dia da nossa morte. Até o fim. Porque Deus, ele não deixa ninguém para trás. A gente está ali dizendo: Deus, eu não vou mais. Eu não vou me levantar daqui. Eu não vou continuar. Mas o Senhor está ali: levanta, levanta, porque eu tenho vida. Levanta, porque quem te dá graça sou eu. Levanta, porque quem te capacita é o meu Espírito. E ninguém entende. Paulo vai dizer que só entende as coisas do céu quem tem o Espírito de Deus. Porque só o Espírito Santo conhece a mente do Senhor. Então somente quem tem o Espírito pode saber os pensamentos do Senhor e o que a palavra dele significa. Então quem está lá fora não entende. Que alegria é essa? Nossa, ela está sofrendo tanto, mas está tão alegre. Meu Deus do céu. Está até hoje firme na igreja. Por que será, hein? Deve estar lá obrigada. Mas mal sabem eles que há uma graça. Mal sabem eles que há um Espírito que nos impulsiona todos os dias. Mal sabem eles que há alguém que é mais poderoso do que a gente. Que essa força não vem de nós. Porque nós, seres humanos, somos falhos. E nós fomos criados para ser falhos. Nós somos assim naturalmente. Mas é o Senhor quem nos dá graça. É o Senhor quem nos faz continuar. Através do sangue poderoso de Jesus Cristo. Através do sangue dele, cadeias caem por terra. Através do sangue dele, quando alguém está possuído de demônios, a gente põe a mão na cabeça e fala: em nome de Jesus Cristo, sai daí em nome de Jesus Cristo. Ele sai, porque ele sabe que o Senhor tem poder. Ele sabe que Jesus o venceu. Ele sabe que ele é um derrotado. E como foi falado aqui, ele quer te derrotar, mas o Senhor é maior. Hoje ele está te dando livramento, porque ele é maior. A Bíblia fala: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O mundo está sobre o jugo de Satanás. Está ganhando dinheiro, está ganhando fama, está ganhando mulher, homem, sei lá o que for. Mas eles estão sobre um jugo. Mas nós somos
somos livres pelo Espírito Santo da verdade, mas nós não somos prisioneiros senão de Cristo, que é santo, que é poderoso, que é aquele que nos salva. Paulo disse: agora eu sou prisioneiro de Cristo, só de Jesus Cristo. Quando algum pensamento está tentando me desviar, eu já logo mando ele obedecer a Cristo, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Salvador. Todo mundo aqui, se não ainda, mas vai um dia, quando aceitou Jesus Cristo, disse: eu aceito o Senhor Jesus como meu único Salvador. Quando eu aceitei, a bispa falou: repete, e ela falou essa frase: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você falou, tá falado. A Bíblia fala que tudo que a gente tudo que a gente liga na terra, a gente liga no céu. Quando você falou: Deus, o Senhor é o meu Senhor agora. Deus, eu não fumo mais a partir de hoje. Deus, agora é você que manda na minha vida. Quando você falou: Senhor, essa casa é tua. Senhor, o meu ministério é teu. O meu filho é teu. Senhor, essa igreja é tua, Senhor. Ele falou: é meu, minha filha. É minha filha, meu filho. Então tá bom, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou proteger, eu vou derramar minha graça sobre a sua vida. Quando você falou na terra, o Senhor já ligou no céu. Quando você falou: Jesus, tu és o meu único Salvador, Ele falou: eu te salvo, eu te protejo, eu te defendo. Você é meu filho agora. Você não é mais do mundo. Satanás está tentando te agarrar novamente, mas o Senhor Jesus chega e fala: Ele é meu, não toca, porque eu morri na cruz por Ele. Eu doei o meu sangue pra Ele. Eu verti o meu sangue naquela cruz por Ele. E o Senhor não nos chamou para sermos derrotados, mas para nós sermos mais do que vencedores. Em Jesus Cristo, Paulo fala: nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. E quem é que pode nos separar do amor de Deus? Será que é a luta? Será que é a mágoa? Será que é a dor? Será que são demônios ou anjos? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus, Ele não morreu em vão. Ele não morreu para que hoje a gente se desviasse. Ele não morreu para que a gente desistisse dele e saísse da igreja. Ele não morreu para que o seu filho, o seu marido morresse nas drogas. Mas Ele falou: eu vou salvar no meu momento certo. Porque o Senhor nunca perde. Ele nunca perde batalha. Quando Ele entra na guerra, é para fazer. E Ele faz. Na Bíblia, quando nós vamos ler o Velho Testamento, se a gente for parar para pensar, existem muitas formas de guerras diferentes. Como, por exemplo, Davi, quando foi lutar contra os filisteus, uma hora ele foi lutar de frente com os filisteus, mas outra hora o Senhor falou: Davi, vai por trás. Quando eles pisarem no campo de amareira, não lembro qual era o nome da fruta, quando você ouviu os passos dos filisteus, você ataca, porque o Senhor foi na sua frente. Tem muitas formas do Senhor guerrear. Seja colocando a arca na frente do povo, seja colocando levitas na frente do povo para cantar, seja rodeando o muro, gritando para que ele caia. Mas o Senhor tem muitas formas de lutar, mas Ele nunca perde. Existem diferentes guerras, existem diferentes formas de lutar, mas Ele nunca perde a batalha. Quando Ele entra na guerra, é para vencer. Quando Ele fala: eu vou fazer o milagre, Ele vai lá e opera. E ninguém pode impedir. O Senhor falou em Isaías: eu sou o Senhor, e quem é que pode fazer escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Quando Deus, Ele quer exaltar alguém, Ele exalta. Porque a palavra do Senhor fala: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no momento certo Ele vos exalte. Mas quando Ele quer humilhar alguém, abater essa pessoa porque ela é orgulhosa, porque ela é arrogante, Ele faz. E Ele não tem medo se essa pessoa vai se espernear, vai ficar bravinha, vai ficar nervosinha. Ele não tem medo, não. Ele faz. Mas tem um porém: Ele faz com amor. Ele faz isso porque Ele nos ama. Muitas das vezes o Senhor nos chama a atenção porque nós estamos fazendo algo de errado, mas é para nossa correção, mas é pra gente se posicionar. Quando Ele fala: se posiciona, porque você tá virando pro lado pro outro. Se
posiciona, toma cuidado, vigia. É porque Ele já viu lá na frente, é porque Ele já está te protegendo, é porque Ele já está te livrando. Mas a gente quer coisas grandiosas. Se o Senhor não curar essa ferida que está na minha perna hoje, Ele não é Deus na minha vida. E hoje você acordou de manhã? A sua família está viva? Você comeu hoje? Você pode ter ido dormir chorando, mas você acordou em paz hoje? O Senhor já operou um milagre na tua vida. Porque a vida, ela é um milagre. Porque tem muitas pessoas que, morrem naturalmente, dormem e não acordam mais, seja lá por doença ou por causas naturais do corpo. 2, tiram a sua própria vida. Mas hoje você está aqui, e amanhã você, em nome de Jesus, estará. E assim durante muitos anos. Porque o Senhor, Ele vai te sustentando dia após dia. Como eu falei, basta o Senhor falar a palavra dEle, que todas as coisas acontecem. Não precisa de muito. Não precisa. É bom a gente receber um presente. Sei lá, uma casa, um celular, um carro, uma roupa, seja algo do mais simples ao mais assim, caro, não sei. Mas a gente não pode se esquecer dos pequenos detalhes da nossa vida. Porque quando a gente está chorando, que ninguém vê, que sabe aquela coisa que você não consegue nem falar para Deus, porque não dá nem para explicar, é o Senhor que está lá. É o Senhor Jesus falando: calma, filho, eu morri por você. Tá tudo bem. Pode não estar agora, mas vai ficar tudo bem. Porque não é o seu fim, não é a sua morte, mas eu entro no controle da situação. E é sempre assim, gente. A gente pode passar por momentos de tribulação, por momentos de angústia, mas no fim tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Nenhuma luta vai durar a sua vida inteira, embora algumas lutas durem anos. Mas o Senhor, Ele fala: eu te dou a graça necessária. Quando alguém nos magoa, o Senhor, Ele nos dá a graça necessária para prosseguir. Quando você magoa alguém, o Senhor dá graça para aquela pessoa prosseguir. Sabe por quê? Senão a gente desiste. Mas o Senhor, Ele dá graça para todos. Todos têm acesso a essa graça. Só tem uma coisa: precisa crer em Jesus Cristo. Precisa crer que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus. Porque quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a morte do Senhor e celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Ele morreu, sim, triste. Se a gente parar para pensar, igreja, Jesus Cristo, o homem perfeito, planejaram para assassiná-lo. Eu falo por mim, se alguém planejasse a minha morte, eu ia ficar completamente triste. O Senhor planejaram a morte dele. A morte dele não foi algo assim natural. Não foi algo que Ele falou: me coloquem naquela cruz ali. Mas planejaram a morte dele. Ele que era perfeito, mas Ele ressuscitou. Ele venceu todas essas barreiras. Ele venceu tudo, sabe assim, tudo que o impedia. Jesus Cristo atravessou e venceu, para que um dia nós pudéssemos vencer. E nós somos vencedores. Nós não somos derrotados. Mas o Senhor fala: eu te dei o meu amor, eu coloquei o meu amor em você, e você tem valor para mim. Porque o Senhor, Ele cuida de nós, Ele zela por nós e pela nossa casa, mesmo a gente não merecendo. Mas Jesus Cristo veio exatamente para isso. Ele estava lá em Gênesis 1:1, assim como Ele estava no último capítulo do último versículo de Apocalipse, e estará para o resto da eternidade. A terra vai passar, todas essas coisas passarão, está na Bíblia. Mas a palavra do Senhor vai continuar, e o Senhor Jesus Cristo reinará para sempre. Porque o reino do Senhor ninguém pode tirar. Ninguém pode destruir esse reino. Pode destruir o reino da Rainha Elizabeth, lá da Inglaterra. Todos os outros reinos foram destruídos. Hoje não existe mais monarquia. É raro, muito raro. Mas
mas o reino do Senhor Jesus Cristo durará para sempre. Mas ele fala na palavra dele: o meu reino não é daqui. Por isso que você não entende. Por isso que os fariseus não entendiam. Porque o reino do Senhor é um reino diferenciado. É um reino que não se vê com os olhos carnais. É um reino que não dá para tocar. Porque todo mundo achou que Jesus ia vir com uma coroa, já que ele era rei, né? Coroa, vestes reais, linho fino, aquela capa vermelha bonitona. Mas não, Jesus veio como um simples homem. Mas ele sabia quem era e quem não era dele. Ele sabia quem verdadeiramente cria nele e quem não cria nele de verdade. Mas não tem problema, porque somente vai para o céu aquele que crê. Ou você crê em Jesus, ou não tem saída para você, é pro inferno. Porque Jesus, ele é o único caminho. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E é por isso que nós adoramos o Senhor. E é por isso que nós somos dessa religião. Porque nós acreditamos que ele é o único caminho. O único que pode nos levar até o Pai. Amém, igreja? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor continue falando com você. Como eu falei, não precisa eu falar, seja curado, para que você seja curado. Porque o Senhor, ele já nos cura. Enquanto a gente ouve a palavra e crê, e enquanto a gente também lê a Bíblia na nossa casa, o Senhor já vai trabalhando. Porque quando a gente está lá no secreto, ninguém nos vê. E não tem profeta não que vai lá para você e fala as coisas. Ou tem? Tem profeta que vai bater lá na porta da sua casa enquanto você está orando. Então, irmão, eu vou ficar aqui profetizando para você, tá? Não tem. Mas é você e Deus. Ou você abre a sua Bíblia e ouve o que ele tem para falar, ou o problema é seu. Pronto! Essa é a verdade. Porque lá na sua casa não vai ter profeta nenhum. Mas vai ter você e os seus. Só. Aqui na igreja tem. Mas lá na sua casa não tem não. É você que tem que abrir a sua Bíblia e ouvir a voz de Deus. Não querendo buscar uma bênção, mas querendo buscar quem Ele é. Porque é isso que vai te levar para o céu. A pessoa que Jesus Cristo é. O seu Senhor, o seu Salvador. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus.